Graças a Deus. Queremos novamente cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias do capítulo de número 24 de Josué. Josué 24. Você que tem aí sua Bíblia, vamos juntos. 24, e estaremos lendo agora os versos 14 até o verso 15. Agora, pois, temeis ao Senhor e servi-o com sinceridade. E com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos dizer só a última parte aí todos, bem forte? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Porém, eu e a minha casa... Muito bem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, nós vamos só fazer uma análise desses dois versículos, para depois partirmos aí para o que eu anotei para os irmãos. Como é grande, eu mandei para o pastor, passei agora há pouco para o celular dele, pastor Ivaldo, a temática, o papel do líder cristão na formação espiritual. Depois ele pode repassar aí para os obreiros, para o grupo de pastores, que nós preparamos isso para os nossos irmãos. Muito bem. Primeiramente, nós temos aqui, nesse texto, o desafio de Josué aos filhos de Israel. Irmãos, quem esteve aqui pela parte da manhã... Porque o texto ele não é solto, o texto ele é ligado. E vocês viram que Josué, primeiramente ele mostrou tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou, tudo que Deus operou durante a trajetória de Abraão até aqueles dias de Josué. Ele não vai lançar um desafio solto, ele não vai lançar um desafio da cabeça dele. Isso aqui é um desafio. É um desafio que ele está lançando para essa geração. Mas por que ele está lançando esse desafio? Porque ele estava mostrando o que Deus já havia feito por eles. E agora, depois que ele faz o relato completo de tudo que Deus fez, de tudo que Deus operou, então ele vai trazer esse desafio para o povo de Deus. E é muito interessante os irmãos observarem que nós vamos analisar aqui pelo próprio texto bíblico, quando nós atentamos para essa primeira parte, que nesse desafio de Josué, nós temos a primeira tarefa de um líder. Escutem bem isso. A primeira tarefa de um líder. Digam comigo só para despertar o sono, para não dormir. Digam comigo, nossa tarefa é só incentivar. Vamos lá mais uma vez. Nossa tarefa é só incentivar. Sabe qual é o maior problema nosso? Problema de líderes, problema de pastores, problema de liderança, é que nós queremos transformar as pessoas. Nós queremos mudar as pessoas. Nós queremos pregar, tentando moldar a vida de alguém ou de algumas pessoas. Observem que Josué, ele fez um relato, mostrou a todo o povo de Israel o que Deus havia feito e como eles chegaram até ali. E agora ele traz um desafio. E qual era o desafio? Josué vai trazer esse desafio de haver uma aliança, um compromisso, uma decisão séria com Deus. Mas ele não obriga, ele faz um desafio incentivando. Quando ele diz, agora pois, temei ao Senhor, servi ao Senhor com sinceridade, verdade, e joguem fora, é porque ele estava dizendo, vocês conheceram que os deuses do Egito não fizeram nada por nós. Vocês conheceram que os deuses do Egito todos foram destruídos pelo poder de Deus. Vocês conheceram o que ele fez a Sion e o que ele fez a Og. Vocês já observaram que feitiçaria não vale contra crente,
Porque Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar e Deus transformou, foi em bênção. Vocês já observaram que nós entramos em cidade sem treinamento de guerra, sem espada, sem lança, sem capacidade, e o Senhor Deus nos deu as maiores cidades, fortificadas, muradas, grandiosas. Depois você lê com detalhe. Então, quando Josué desafia, ele vai apresentar o que é de melhor para o povo. Ele diz: eu quero dizer para vocês que vocês devem temer, vocês devem servir em verdade ao Deus verdadeiro, porque foi esse Deus que trabalhou esse tempo todo por nós. Então, qual é o primeiro propósito de um líder? Isso aqui é tanto para o líder pastor, como para o líder pai, para o líder que está à frente do povo, é trazer um incentivo. E esse incentivo você desafia um povo, você desafia uma nação, você desafia uma cidade, você desafia os seus filhos, mostrando o que há de melhor na Bíblia, mostrando que Deus é o Deus Todo-Poderoso que não nos deixa. Então, nosso trabalho é só incentivar, o nosso trabalho é só entregar a palavra, o nosso trabalho é só mostrar a verdade, pregar a verdade, é incentivar o povo a servir ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que destruiu todos os deuses, ao Deus que deu vitória a Israel, ao Deus que continua o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, vira para o teu irmão só para despertar, pega a mão dele e diga para ele: nosso trabalho é só incentivar. Vamos lá, incentivar. Agora, para você incentivar, você tem que saber o que você tem e o que você vai fazer, ok? Josué, ele começa incentivando. Olha como é que ele diz. Aqui é uma ordem. Ele diz: agora pois temei ao Senhor, servi ao Senhor em verdade. Joguem fora. Mas por que ele estava dando essa ordem? Porque ele já tinha um incentivo maior. Ele tinha o Deus Todo-Poderoso, ok? Então essa é a primeira lição que nós vamos ver aqui nesse texto. Agora entenda bem, Israel, Josué estava mostrando a ele que ele poderia servir a Deus em amor genuíno, poderia servir a Deus com alegria e com temor. Por quê? Porque Josué mostrou que o Deus a quem ele vinha adorando e servindo era um Deus de essência, era um Deus de poder, era um Deus que construía a sua própria história. Josué estava mostrando um Deus que deixava as marcas na sua trajetória. Josué estava mostrando um Deus aqui que todos poderiam temê-lo e amá-lo e adorá-lo e servi-lo, porque ele era um Deus que estava guardando eles até aquele momento. Então, às vezes você diz assim: mas eu servi a Deus. Por que eu devo servir a Deus? Por que eu devo amar a Deus? Por que eu devo adorar a Deus? Por que o meu amor deve ser genuíno por Ele? Porque você já viu aqui o que Deus fez por Israel, o que Deus fez pelo povo dele. Era esse Deus grandioso, esse Deus bondoso, esse Deus que operou maravilhas, que operou milagres, que Israel deveria adorá-lo. Então, era isso que Josué queria mostrar para aquela multidão. Agora, ele também mostra a importância de garantir a continuidade do projeto divino. Queridos, essa continuidade, ela seria marcada pela fidelidade e a obediência, que ia fazer com que o povo de Deus continuasse o projeto do Senhor. Quando você olha para esse texto bíblico, Josué diz assim: vocês querem continuar? Então joguem fora os deuses. Vocês querem continuar servindo ao Senhor? Não imitem o Egito. Vocês querem continuar o projeto dele? Sirvam a ele com temor, em verdade, e sirvam a ele com sinceridade. Se Israel quisesse continuar o projeto de Deus, era andando desta forma. Então, o que vai garantir a continuidade do projeto? A fidelidade e a obediência. A outra coisa que nós vemos aqui nesse texto é que agora chegou o momento de tomar uma decisão. É aqui que vem um desafio. Ele mostrou toda a grandeza de Deus, ele mostrou todo o poderio de Deus,
toda a santidade de Deus. Aí ele diz assim: vocês já viram quem foi Deus, o que ele fez, como operou, como ele quer que vocês sirvam a ele. Ele é grande, ele é bondoso, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é santo, ele é eterno. Ele mandou coluna de nuvem, coluna de fogo, ele mandou maná, deu cidade. Vocês entraram na terra, vencemos. Agora vocês vão tomar a decisão. E qual é a decisão que ele mostra aqui para nós? Queridos irmãos, é bem verdade que quando você olha para esse texto aqui, Josué estava mostrando que ainda teriam armadilhas, teriam desafios pela frente, teriam batalhas. Agora, se o povo se afastasse da idolatria, se o povo se afastasse das mentiras, se o povo se apegasse à verdade, eles teriam vitória. Então Josué Josué falou da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus. Mas teve uma coisa que Josué não fez: ele não brigou com ninguém. Teve uma coisa que Josué não fez: ele não obrigou ninguém. Teve uma coisa que Josué não fez: ele não forçou ninguém. Ele apenas colocou um desafio. E esse desafio, gente, é o que é mais importante aqui. Esse desafio que Josué traz, que Josué coloca, é porque eles, olha aqui, olha, preste bem atenção. A gente sempre prega isso aqui, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É claro que o verbo aqui está no imperfeito, eu não vou entrar nesse detalhe, é um volitivo no hebraico, mas esse verbo aqui, ele pode ser caracterizado nessa forma futura, porque ele está em um tom de afirmação e de compromisso. É por isso que algumas traduções usam assim: eu e a minha casa servimos. Aí outras dizem: eu e a minha casa serviremos, como querendo dar a ideia de que Josué não servia ao Senhor. Então isso é muito comum no hebraico, porque nós temos dois tempos no hebraico. Nós temos o completo e o incompleto, também chamado de perfeito ou imperfeito. E aqui esse verbo servir, quando você lê ele está dando essa ideia, essa conotação de futuro, mesmo nessa ideia do incompleto, mas é porque ele quer mostrar um compromisso diante do desafio. É claro que Josué já vinha servindo a Deus, ele já vinha servindo ao Senhor, mas agora ele toma uma atitude de desafio, ele toma uma atitude de compromisso perante o povo. Era um desafio. Entenda bem, eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Por que, é só para vocês participarem, para não dormir, por que Josué fez esse desafio a essa geração do seu tempo e as outras que viriam? Os irmãos aí, quem quer participar? Por que ele fez? Coloca na tela, irmão, Josué 24, verso 15. Coloca aí na tela, vamos lá. Josué 24, 15. Coloca aí. Como é que diz aí? Só o verso final. Vamos lá. Porém, eu e a minha casa serviremos ao... Agora veja bem, escolhei hoje a quem sirvais. Vamos lá. Por que Josué fez esse desafio? Vamos lá. Quem pode dizer? Pode participar. Aqui não é testando conhecimento de ninguém, é só para a gente não dormir. Por que ele fez esse desafio? Vamos lá, quem pode dar uma ideia assim? Ele está fazendo um desafio. Isso aqui é muito forte. Ele diz: para uma adoração dupla, né? A Deus e aos deuses. Olha, veja bem, ele faz um desafio. Ele faz o mesmo desafio do capítulo 18 de 1 Reis que Elias fez: escolhei, pois, a quem sirvais, se a Baal ou ao Deus verdadeiro. Mas aqui, veja bem, por que Josué está lançando esse desafio para todo Israel? Ele não está obrigando, ele não está forçando, ele não está compelindo, ele não está mandando, ele está desafiando a eles a tomarem uma decisão. Por que Josué está dando essa possibilidade deles tomarem uma decisão?
Ó, pastor está certo, o irmão ali está certo, mas dentro do texto, por que que Josué lançou o desafio, não obrigou, não ordenou, ele desafiou, ele disse: escolham vocês. Hã? Não entendi. Como? Livre-arbítrio. Tudo bem, mas veja bem, o pastor está pregando, o pastor está ensinando. Isso aqui fala forte para nós, irmão. Isso aqui é forte para nós. A pergunta é: por que que Josué, vamos lá, ele disse para o povo: hoje tome a decisão que vocês quiserem. Por quê? Quem quer participar? Gente, eu venho falando, desde manhã eu já venho falando isso. E agora à tarde, no início, eu disse assim: Josué só incentivava, não obrigava. Porque a gente adoece, a mãe adoece porque ela quer transformar o filho, o pastor adoece porque quer transformar a igreja, o líder adoece porque ele quer forçar, ele quer obrigar. Nós queremos obrigar, nós queremos ordenar. E Josué, ele não fez nada disso. Josué só disse assim: olha, preste bem atenção. Josué, vocês, se não pegou aí o fio da meada é porque não quis. Pronto. Pronto, está aqui. Gente, está aí, o pastor disse tudo agora. É só isso aqui. Olhe para cá. Pare de pensar que você muda o povo com a tua inteligência. Pare de pensar que tu muda a gente com teu conselho. Josué, ele contou a história desde Abraão, quando Deus tirou ele de Ur. Olha para cá, irmão, preste bem atenção. Vamos agora analisar. E eu quero que vocês digam bem forte: quem escolheu Abraão? Não, mas só quem tem boca bem forte. Quem escolheu Abraão? Quem chamou Jacó? Quem escolheu José? Quem chamou Moisés? Quem abriu o mar vermelho? Quem destruiu a Sion e Og? Quem mandou a coluna de nuvem? Quem mandou a coluna de fogo? Quem destruiu os exércitos? Quem levou para a terra prometida? Quem transformou maldição em bênção? Então todos eles sabiam. Josué, ele só contou a história, e no final ele disse: vocês não são meninos, vocês já têm informações suficientes que podem mudar a vida de vocês. E se vocês quiserem, tá aí. O problema agora é mas eu. Eita, glória a Deus. Irmão, isso aqui é importante. Você sabe qual é o problema? Vamos analisar. Quem aqui sabe que se adulterar vai para o inferno? Quem sabe? Pode levantar a mão, quem sabe? Pronto, e por que tu adultera? Quem aqui sabe que roubar é pecado? E por que tu rouba? Quem aqui não sabe que mentir é pecado, que falsidade é pecado? O problema, irmãos, não é informação. O problema é decisão, pastor Antônio Filho. Se fosse depender de pregação bonita de 2, 3 horas, os problemas da igreja já tinham sido solucionados. Que a gente prega aí é todo dia. Josué foi um líder que morreu avançado em idade, morreu bem. Josué morreu bem. Josué teve uma liderança tão forte, coloca na tela aí, Juízes 2, verso 7, tão forte, uma liderança tão forte, olha aqui, isso aqui é a geração, depois dos dias de Josué, leiam aí como é que diz. Sim. O
que o líder deve fazer é o trabalho de Josué. Josué chamou esse povo todo, escutem bem, Josué não passava a mão, Josué não tinha colher de chá, ele chamou todos os anciãos, os líderes, e disseram: aqui Deus fez isso, isso, isso e isso. Mas no meio do discurso ele diz: vocês não podem servir a Deus, porque vocês não prestam. É o primeiro pastor na Bíblia que eu vejo ele dizendo para uma congregação que ela não pode ser crente. Não foi assim? Ele diz: vocês não podem ser crentes, porque Deus vai matar vocês tudinho, porque Deus é zeloso. Aí eles disseram: não, Josué, nós queremos. Eles disseram: vocês não podem. Aí eles disseram: não. Ele diz: pois perante Deus, e vocês são testemunha do que estão dizendo. Esse ensino foi tão forte, igreja, tão forte, que impactou a geração dos dias dele. E olha, depois da morte dele, toda aquela liderança continuou servindo porque Josué não tentou mudar a vida de ninguém. Josué só incentivou e só lembrou e deixou cada um tomar a sua. É só isso. Às vezes nós ficamos, eu mudei, e eu dou glória a Deus por isso. Quando eu cheguei ali no Tirirical, aí tinha um probleminha com um pastor, com um irmão, eu passava quase 2, 3 horas, eu terminava a reunião, era 3 da tarde, morrendo de fome, cansado, e todo dia problema do mesmo jeito. Eu disse: tem alguma coisa errada. É porque eu pensava que eu ia mudar com os meus conselhos, com as minhas palavras, citando referência de homens, o irmão vinha conversar comigo, eu disse: olha, mas o fulano de tal diz assim, leia isso aqui. Não, eu só tenho que dizer para ele: meu filho, tu quer ser crente? Eu quero, pois está aqui, medite nisso aqui. Irmão, se você não se lembrar disso aqui, não viver isso aqui, quem é que vai transformar a tua vida? Pronto. Josué só fez o quê? Só incentivou e pediu para o povo lembrar. E você vê o próprio Paulo dizendo assim: eu não vos canso de dizer a mesma coisinha. Então qual é o meu trabalho como líder, como pai? Apenas informar. Qual é o meu trabalho como líder, como pai, como pastor? Lembrar. Você pode observar, o pastor Josias falou aqui de manhã, você pode observar que o filho pródigo do capítulo 15, quem era mais errado dos dois? De Lucas 15, quem era mais errado dos dois filhos? O que saiu ou o que ficou? Vamos lá, o que saiu ou o que ficou? Diga bem forte. Qual era o mais errado dos dois? O que saiu ou o que ficou? Todos os dois, nenhum dos dois prestavam. Primeiro, olhe para cá. O que ficou desrespeitou o pai, pediu a herança. Filho como ele, menor, não podia pedir herança. E saiu. Mas se vocês analisarem, o pai dividiu a herança. E o que ficou dentro de casa? Ficou porque amava o pai ou porque amava a herança? Então pronto. Quando voltou, olhe para cá. O que saiu, ele disse assim: olha, eu quero minha herança, eu vou embora. Desrespeitou o pai. Mas o que ficou, também desrespeitou o pai? Hein, pastor Antônio Filho? Quando um rapaz chegou e perguntou: o que está acontecendo? Ele perguntou. Aí ele disse: olha, teu pai mandou fazer uma festa. Quem era que estava mandando fazer a festa? Vamos lá, diga, quem era? Então, se já era o pai, se o filho amasse, ele não ia questionar o pai. Mas ele diz assim: olha, eu quero dizer que teu pai mandou fazer a festa. Ele estava com o pai só enquanto o pai fazia o gosto e o agrado dele. Ele só estava com o pai para ele ter direito à herança. Ele não estava com o pai por amor ao pai. Prova era que o pai fazia a festa, estava alegre com o filho que voltou, e o irmão mais velho não compartilhou do sentimento do pai. O irmão mais velho disse para o pai: eu estou contigo há tanto tempo e tu nunca mataste um cabrito para mim. Ele servia por amor ou por herança? Tem muito crente que está aqui dentro por causa do cabrito e não por causa do pai.
que cuida da casa. Essas igrejas neopentecostais, cada uma delas, culto do sal, culto da flor, campanha disso, campanha daquilo. No dia que morre isso, ele não vai mais, porque ele só quer o cabrito. Mas o filho que voltou, ele disse assim: pai, eu não sou digno de ser mais chamado teu. Olha o que ele disse, ele não disse assim: me trate como um dos servos da tua casa. Não. Ele disse assim: me trate como um dos teus trabalhadores. E o trabalhador não morava na casa do pai. Ele disse: eu não vou morar na tua casa, mas eu quero pelo menos morar na vila, para ficar pertinho da tua casa, porque dentro da tua casa, e quem fica perto da tua casa não passa fome. Deixa eu ficar menos na vila. Quem está aí na casa do pai, diga glória a Deus. Então entenda que ele é quem toma a decisão. Eu pergunto aqui: o pai algum dia foi atrás do filho? Vamos lá, o pai foi atrás do filho? Não. Agora, o filho foi atrás de quem? Do pai. Escute, o pastor, o professor, o pai, ele tem que dar instrução, ele tem que ensinar, ele tem que dizer a verdade. Mas ele não pode forçar. Não force seu filho, não force sua filha, não force ninguém para ser crente, não force ninguém para ser santo. Agora faça o teu trabalho, que Deus te honra. Qual é o teu trabalho? Pregar a verdade. Qual é o teu trabalho? Ensinar a verdade. E quem quiser venha. Olha que quando você lê João 10:9, o que Jesus disse em João 10:9? Quem se lembra? João 10:9. Vou pular para ver se você... Ah, irmão, já botou. Tá aí. Eu sou se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O que acontece? Entrará, sairá. No curral de Jesus tem porteira? No curral de Jesus tem cancela? No curral de Jesus tem cerca? Não, ele diz: eu é que sou bom pastor. Quem quer pasto, eu estou aqui. Agora, se tu quiser, eu não boto cerca, porque Jesus tinha tanta certeza que ele satisfazia a alma, que ele diz: quem vem para mim, aí não tem cerca, entra e sai, vai e volta, porque tem a verdadeira paz que ele quer. Quando você vê um líder forçando o povo, duas coisas acontecem: ou ele não tem pasto, e ele quer manter no sistema talibã, ou as ovelhas já estão cansadas dele. Agora, pastor que tem pasto, as ovelhas querem e não saem, e se ela sai, ela volta, ela vai, ela fica, mas ela diz: meu lugar é aqui, porque aqui tem pasto, aqui tem alimento, aqui tem tudo que a minha alma precisa. Então deixa eu te dizer uma coisa: Josué, ele lançou um desafio. O que um pastor deve fazer é desafiar o crente. Pregou. Toda pregação, escute, eu li um teólogo que ele diz: toda pregação tem que ter desafio no final dela. Você não pode pregar sem desafio. Eu vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que quando Jesus pregou para a mulher samaritana, o que foi que ele fez para ela? Desafio: vai chamar teu? Eu não tenho, disserte bem. Não foi assim? Aí quando o povo da cidade vem, eles disseram: mulher, não é mais só pela tua palavra, mas também porque nós ouvimos da boca dele, e nós agora cremos que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. O evangelho tem que mexer contigo, irmão. Tu tem que sair do culto dizendo assim: rapaz, eu vou ser crente, que eu não presto não, rapaz. Tu tem que ser um Josué e dizer: o meu Deus é bom, ele é santo, ele é verdadeiro, ele mata quem não presta, ele não quer gente servindo a ele por interesse. No final, você lança o desafio. Ele lançou o desafio: escolhei hoje. Elias lançou o desafio: vocês é quem sabe. Pronto. Jesus também. Está lá em João 6. Do 66 em diante, vocês também não querem ir embora? Irmão, aqui na igreja não é para ninguém, até teu filho. Eu li de uma mãe que o professor chamou ela e disse assim: seu filho não está indo para a escola. Ela disse: não, ele está indo. Eu pergunto todo dia, ele está indo. Tá não. E ele lá na escola está envolvido com bebida e com drogas. Aí ela chamou ele: meu filho, o professor disse que você não está indo para a escola. Eu estou, mamãe. Ela foi lá com ele. E aí ela constatou que era mentira dele. Ela disse: meu filho, seu pai trabalha e eu trabalhamos para manter você. Eu estou vendo que você não quer
manter na escola. Vamos para casa, eu vou te colocar no serviço. Colocou ele no serviço. Mas ele caiu nas drogas, caiu na desgraça. Ela chamou ele: meu filho, eu quero te ajudar. Quero te colocar num tratamento. Não, não quero não sei o quê. Ela olhou para ele e disse assim: meu filho, pois a mamãe quer que você saia de casa. Mamãe, o que é isso? Qual é seu amor? Meu amor é que eu quero te dar uma formação e uma vida de qualidade. Você não quer. Você quer drogas. Você quer amizades imorais. Então, meu filho, não dá para ficar aqui dentro. Aí ele saiu. Ela disse que passava e via o filho dela jogado nas drogas, na bebida. E ela passava, ela disse que doía dentro dela. Aí ela disse que um dia no Natal ele chegou lá num frio, e bateu na porta. Aí era ele. Aí ele olhou: mamãe, eu queria almoçar, eu queria jantar, era um Natal. Ela disse: pode entrar, pode comer. Ela disse: mamãe, eu quero dormir aqui. Dormir aqui não, meu filho. Eu quero o meu filho dormindo aqui, mas você assim eu não quero. E ela disse que dizia e doía dentro dela. Aí pronto. Aí ela disse: no dia que você precisar de ajuda, a mamãe está aqui. Quando foi um dia, ele voltou e disse assim: mamãe, eu quero ajuda. E ela colocou ele num centro de recuperação. Sabe o que ela disse no livro que ela escreveu? Se eu tivesse deixado ele entrar na ceia e dormir em casa, ele ia se acostumar com a mesma vidinha. Eu fiz ele sentir que lá fora não prestava. Porque tem mãe, tem pai que o filho não está valendo nada e ele ainda contribui para o filho não prestar. Vocês estão entendendo? Parece duro, mas o pai aqui não foi atrás do filho. Ele disse assim: a porta da casa está aberta, mas eu não te criei assim. E quem ensinou o filho pródigo? Quem fez o filho pródigo tomar a decisão? Caindo ele em si. A bondade do pai. O que faz um filho voltar para casa? Quando ele se lembra do que o pai tem em casa. Mas se o pai, já foi falado aqui de manhã, ele trabalhar de modo ilegal, essa bondade, ela será corrompida. Não é o fato de você ter um filho ou uma filha, que você vai dar tudo de bom, ele contrariando todos os bons princípios. Josué mostrou toda a bondade de Deus e disse: eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Agora imagine comigo, se Deus é quem faz tudo por vocês, eu ainda tenho que obrigar você a ser crente? Eu ainda tenho que obrigar você a vir à igreja? Eu ainda tenho que obrigar você a orar? Às vezes tem irmão que chega na igreja, e eu digo isso direto ali no Tirirical. Você chega na igreja, os crentes, a maioria, até agora um pastor perguntou para mim: pastor Zé, por que os crentes não querem mais orar? Quando chega no culto de doutrina, os crentes tudinho sentam e não oram mais. Sentado, olhando para a gente. O que acontece, pastor Ziel? Estão se esquecendo da bondade de Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Quem prova que Ele é bom, toma a sua decisão. Josué faz essa decisão para todos tomarem, devido à bondade de Deus. Então qual é a nossa missão? Diga comigo: o meu trabalho, não, mas bem forte, só para despertar, o meu trabalho é só informar. É só isso. Pregue, informe e diga. Pronto. Aí seja um exemplo. Josué era um exemplo. Ele disse: eu e a minha casa vamos continuar servindo o Deus que nos abençoou até aqui. E acabou-se a conversa. Amém? Então vamos aqui